E aí, meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar aqui de novo de futebol brasileiro, mercado da bola, Palmeiras, hein? O Palmeiras contratou aí, anunciou Emiliano Martinez, né? Cara, de repente, assim, pau! Ontem eu trouxe a notícia que o Palmeiras estaria negociando com o cara, né? E muito rapidamente hoje já anunciou, velho. Né? Caiu na realidade também, né? Pelo menos é na realidade, não é um cara tão badalado. E aí o Palmeiras foi lá e conseguiu contratar. Segundo a reportagem do Lance, né? O volante jogou as últimas 3 temporadas na Dinamarca, né? Fez 82 jogos e ajudou a equipe a conquistar o título da Liga Dinamarquesa 23-24. Ele esteve em campo nessa temporada em 27 partidas, marcou um gol, deu 3 assistências. Suas boas atuações, né, garantiram convocações aí para a seleção uruguaia. Então é jogador de seleção uruguaia, tá? Foi revelado pelo Nacional do Uruguai, já defendeu o Red Bull Bragantino entre os anos 21 e 22. Eu vi uma reportagem que na época o Barbieri, que era o técnico, não gostava muito dele, e o Bragantino acabou vendendo ele meio a contragosto, que não queria vender, mas ele não estava sendo aproveitado aí para esse time aí da Dinamarca. E agora tá no gigantesco Palmeiras. Eita, coisa boa, hein? E com esse jogador o Palmeiras atinge aí o número máximo de jogadores estrangeiros, né? Já são 9 agora no Palmeiras, né? Entre eles a Tuesta, que eu acho que a Tuesta não vai ficar, então já pode já se livrar e descartar e arrumar outro, né? E tem mais também o Flaco Lopes, que tá muito contestado aí, né? Não tá jogando nada, até o Abel Ferreira reclamou que precisa de centroavante, quer dizer, porque ele não tá rendendo da maneira que deveria render, apesar de ele ter feito acho que 22 gols na temporada passada aí, né, cara? Mas não é aquilo que o Palmeiras quer, né? O Palmeiras peca demais na finalização. Mas aí tem que ver também que eu tava olhando que não só na finalização, né? O último passe do Palmeiras, né? Tipo assim, aquele passe pra finalização que tá demorando, que tá sendo mal feito. A bola não chega redonda pro cara lá na frente, cara. Então tá complicado. Então tem que rever isso aí também, né? Mas aí o Palmeiras no mercado, e mesmo com essa contratação desse uruguaio, que é volante, não tá descartado ainda o Andrés Pereira, né? Ficou essa novela aí, virou uma novelinha e tal. Mas vamos aguardar, né? Então o Palmeiras aí anunciando mais um jogador, lembrando, né, que tá com uma galera na mira aí. Eu espero que se concretize. Esse cara que ninguém tava falando, apareceu ontem, já apareceu no Palmeiras. Olha como é que é o negócio, né? Muito bom, né? Vamos que vamos. E o Flamengo com o Juninho, divulga aí os relacionados para a partida contra o Volta Redonda. E os relacionados são Alcaraz, Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, De Arrascaeta, De La Cruz, Eric, Everton Araújo, Guilherme Varela, Gerson, João Vitor, Juninho, Léo Ortiz, Léo Nanete, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus G, não se gostou, Matheus Gonçalves, né? Michael, Pablo Lúcio, Plata, Rossi e Wesley. Então, Flamengo aí, pela primeira vez no Campeonato Carioca, vai com o time titular. E a gente espera um bom jogo e uma boa goleada. É que todo mundo espera, não só o flamenguista. O elenco dos caras, o jeito que é, não vai dar uma goleada? Tem que golear no Carioquinha aí, meu. Porra. Ou Cariocão, né? Então eu falo Paulistinho também, Paulistão, tem essa. É campeonato estadual. Pré-temporada, né? Vamos ver como é que vai estar o Flamengo aí nesse jogo contra o Volta Redonda, né, cara? Jogo que tá todo mundo esperando, né? E tem a estreia do Juninho, que é o substituto do Gabigol e vai jogar porque o Pedro ainda está machucado, tá? No mercado da bola, do Flamengo, tá aí a novela do Vitão, né? Virou novela, né? O Vitão agora. O Palmeiras, o Flamengo querendo contratar o Vitão. Eu falei pro Palmeiras que o Vitão ele é da base do Palmeiras. Pra quem não sabe, ele começou na base do Palmeiras, tá? Do Palmeiras ele foi pra Ucrânia, da Ucrânia veio pro Internacional, por causa daquele conflito lá, e agora o Flamengo tá querendo contratar. O Vitão, um baita de um zagueiro, ele era capitão da seleção sub-20, tá? Do Brasil, já foi, disputou Copa, se não me engano, foi vice-campeão. Então, o Flamengo buscando a contratação do Vitão, mas aí o Internacional está querendo 14 milhões de euros, que são 10 milhões em dinheiro e o perdão da dívida lá do Thiago Maia. E agora, você acha que vale isso? Né? Tem que ver, né? Quem vai definir é o José Boto,
lá com o Felipe Luiz, né? Vamos aguardar, né? O Inter está irredutível quanto a isso. O Flamengo tinha chegado a oferecer 7 milhões de euros, né? E mais a dívida perdoada lá do Thiago Maia. O Thiago Maia é avaliado em 4 milhões, né? Então vamos aguardar, né? Tem essa história, tem aí gente querendo denunciar o Flamengo na CBF por aliciamento de jogador, porque o Flamengo teria conversado primeiramente com a staff do Vitão, com o Vitão e sem falar com o Inter, ou seja, acertou tudo com o Vitão, né? Contrato, 5 anos de contrato, salário, mas não tinha conversado com o Inter. Então isso é considerado aliciamento, segundo a galera lá. Inclusive no último vídeo aí que eu trouxe, tem aí o depoimento lá, até da figura do Baldasso lá, que é o símbolo do Inter, torcedor, jornalista símbolo do Inter lá, youtuber também, que fala bastante, que cobre o Inter lá, apaixonado pelo Inter, né? Fanático, né? Como diz, né? Que ele é fanático. E ele falando, presidente Barcelos, né? Marcelo, olha só, tem que denunciar o Flamengo na CBF, presidente Barcelos, abre o olho. Ele é bem, né, midiático, cara mesmo, né? Vamos que vamos. Pra quem não viu, tá lá o meu vídeo aí, anterior aí, tá? Onde tem também a da tia Leila, tá na capa lá, e tá aí o Vitão, tá? E vamos que vamos, tá? O Eduardo Paes, trazendo de novo aqui, eu já fiz o vídeo anterior, ele falou de novo nesta sexta-feira sobre o estádio do Flamengo, né? Os caras estão corneteando ele, estão enchendo o saco dele lá, cara. E ele rebateu as reportagens veiculadas aí na imprensa sobre a dificuldade que o Flamengo pode encontrar por conta dos gasodutos que estão no local lá do terreno do gasômetro, né? E bancou as transferências das estruturas presentes do terreno. Então os caras tão bravos lá. Aí o pai falou que isso é problema da prefeitura, né? Isso que é uma notícia velha, né? Que saiu ontem, falou ele. Aquela história de duto de gás eu já tinha saído, já tinha dito que seria responsabilidade da prefeitura. Então, ele está reiterando isso daí, né, cara? O que é natural é que a nova administração do Flamengo, isso é importante, está tomando o pé da situação. O BAP pediu um prazo de 90 dias para a prefeitura, 3, 4 meses para que eles possam fazer os estudos, avaliar como é que é. O dinheiro o Flamengo já depositou, está depositado judicialmente lá na Caixa, não foi para a Caixa ainda, né? Aliás, está judicialmente depositado. Aí ele falou que tem tudo assinado, agora só falta a consolidação. O Flamengo desejando está sem impedimento. Ou seja, o Flamengo ainda não desejou, cara. O BAP pediu prazo para estudar o negócio, para ficar a par, para ver se prossegue ou não. Então é uma coisa meio, né, complicada, não. Aí ele concluiu, né? Ó, tem muito inimigo oculto nessa história, então o Flamengo depende dele tomar essa decisão. O presidente BAP está fazendo aquilo que é certo, estudar, saber, conhecer detalhes. Ele não era o presidente na época da construção deste entendimento, né? Quando fizeram todo esse negócio. Então, o BAP está estudando. Aí tem que ver, né? O BAP, cara, tem que ir pra frente, velho. Você assumiu o BO, você não vai abandonar agora. Você tá louco? Eu fico imaginando como é que tá aí a pressão que vai ser na torcida do Flamengo se esse estádio não sair. Tudo bem, todo mundo entendeu o recado inicial que pode não sair lá em 2029, como estava previsto, mas ele tem que sair, tem que ser construído de acordo com a grana que foi entrando no Flamengo. Agora vamos falar a verdade, né? Um clube gigante, né, o Flamengo, gigantesco, com a torcida gigantesca que tem. E olha que flamenguista é apaixonado, velho. Eu não conheço nenhum flamenguista que não seja apaixonado pelo Flamengo. Eu conheço vários flamenguistas, mas vários, cara. E amigos, assim, próximos, assim. Os caras são apaixonados, velho. Os caras são dementes pelo Flamengo, os caras são doidos. Não existe flamenguista que não é apaixonado pelo Flamengo, cara. Isso é uma coisa muito interessante, né? Eu tava pensando nisso hoje, e realmente não tem. Então, não tem como não sair esse estádio. É só querer, velho. É só querer, porque dinheiro vai ter parceiro, vai ter um monte de coisa que vai querer engajar junto com o Flamengo, porque o time é gigantesco. Tipo, tem um público, né, de marketing, de mercado muito grande, cara. É uma nação gigantesca, mais de 40 milhões de pessoas que consomem Flamengo, vivenciam o Flamengo e gostam de Flamengo. De novo, cara, o torcedor do Flamengo não é meia boca, velho. O torcedor do Flamengo, o cara que gosta do Flamengo, ele é apaixonado. Pelo menos todos que eu conheço estão apaixonados, cara.
Os caras são malucos. É aquele flamenguista que assim, quando o Flamengo perde, ele fica puto, ele não quer ver mais nada. Por quê? Porque ele tem tanto amor que ele não quer ver coisa ruim no Flamengo, entendeu? Então, cara, o BAP ele tem que escolher. Ou ele vai ser o presidente que conclui o estádio do Flamengo, ou ele vai ser o presidente conhecido por aquele cara que abandonou por medo e não tem um projeto decente com todo esse potencial que tem na mão aí para construir o estádio. Pelo amor de Deus, seu BAP, não vai decepcionar essa torcida aí, né? Olha que vai ficar feio, né, pra história isso aí pra você. Então, tem que pensar, tá na tua mão, cara. Tá na tua mão, tem que gerir isso aí. Você colocou gente muito competente, pelo que a gente viu ali, para gerir o Flamengo e para levar esse projeto para frente. É marketing, o marketing é muito importante isso aí para vender os naming rights, para vender espaço, para vender... cara, pode fazer criar um monte de coisa com esse estádio do Flamengo aí, para arrecadar dinheiro para construir isso aí, sem o Flamengo ficar endividado e sem perder o poderio esportivo que tem. Essa é a minha opinião. E o Jorge Jesus deu as entrevistas aí, cara, recentemente. Falou bastante coisa, mas eu destaquei 3 coisas que eu achei legal que ele falou. A primeira é que ele se sente o Pedro Álvares Cabral do futebol brasileiro. Pois é. É muito interessante. Já vamos comentar. A segunda coisa que eu achei legal é que ele falou que ele não tem medo de retornar ao Flamengo. Mas tem uma mensagem nas entrelinhas aí que eu vou comentar e quero ver se você concorda comigo ou não. Uma coisa que eu peguei ali e vou, né? Já é uma maldade minha aqui, mas vamos ver. Não é maldade, é brincadeira, né? Mas essa aí. E a terceira coisa, que ele diz que o Flamengo de 2019 não se compara de jeito nenhum com o Botafogo. Não tem comparação com o Botafogo de 24, cara. E ele explicou por quê. E eu acho que ele tá certo, na boa, né? Mas vamos começar com a questão do Pedro Álvares de Cabral. Por que ele se acha o Pedro Álvares de Cabral do futebol brasileiro? Porque ele veio aqui em 2019, pegou um Flamengo que estava em reconstrução, né? Que é um time que já estava bem financeiramente, mas não estava ganhando. E ele botou aquele time na linha, cara. Bom, quem não lembra do Felipe Luiz correndo atrás de um zagueiro, do atacante do Bahia, o Felipe Luiz ficando lá atrás. Eu lembro disso aí. Todo mundo tirando sarro. Isso foi uma das coisas que acontecia, né? Ele veio, cara, botou esse time do Flamengo para jogar e ninguém ganhava do Flamengo. O Palmeiras em 2018 era um timaço, cara. O Palmeiras tinha 2 times em 2018. Ganhou o brasileiro com um time alternativo, reserva. E aí na Libertadores foi com o time titular, mas não deu certo, né? Mas foi campeão com um time, usando o time alternativo. Lucas Lima jogava naquele time alternativo do Palmeiras e jogava bem ainda, o único ano que ele jogou bem. Bom, aí veio o Flamengo em 2019 e acabou com o Palmeiras. Cara, eu fiquei puto. Eu não me conformava. O Palmeiras só tomava de 3 do Flamengo. E o Palmeiras completo, com Dudu, aquele time que tinha, né? Tinha Keno. Mas não ia, velho. Chegava no Flamengo, o negócio voltar pra trás, né? O Palmeiras perdeu 2 técnicos, né? Tanto o Filipão quanto o Mano Menezes foram mandados embora após perder pro Flamengo. Esse aqui é o ponto. E por que ele fala que ele é o Pedro Álvares Cabral? Porque quando ele veio pro Brasil, ele fala assim, ó, que o futebol era cheio, era muito de posição e de pouca pressão. Hoje não. Ele já sabe que é fazer pressão, ali a pressão alta. Este foi um dos componentes de jogo que fizeram mudar o futebol brasileiro, porque qualidade o jogador também tinha, sempre teve, o talento continua lá. Mas no futebol só talento não ganha jogos. O talento com a qualidade do trabalho é o que ganha título e jogo. O que ele quis dizer? Que a gente era meio relaxadão, né? Não estava indo no futebol moderno. Hoje, os times brasileiros já são mais focados taticamente, né? Eu tenho algumas ressalvas contra isso, que eu acho que o jogador brasileiro tem que ter mais criatividade, tem que manter a criatividade. O que aconteceu, que sim, ele veio, mostrou, né, que mudou o estilo de jogar, a preocupação tática aumentou muito no futebol brasileiro, tanto é que os nossos técnicos nunca foram preocupados com isso, porque sempre tiveram o jogador tomava conta do jogo, fazia o que queria, só que a gente não tinha mais essa qualidade de jogador que tinha antigamente, né? Então é necessário, hoje tem um sistema tático, uma disciplina, e é claro, né, tentar não perder o jogador, né? O jogador com a sua criatividade. Mas sim, cara, eu acho que melhorou muito o futebol brasileiro nessa parte e a gente ficou mais competitivo em relação ao futebol que a gente tava jogando aí num tempo que tava muito marasmo mesmo. Essa que é a verdade, né, cara? Então ele veio e mudou, aí vieram os outros técnicos portugueses, né, e continuaram esse trabalho, vídeo aí Abel Ferreira, Arthur Jorge. Então mudou um pouco sim, né?
Então ele sentindo o Pedro Alves de Cabral, porque ele como se ele tivesse descoberto o Brasil para os técnicos portugueses, né, que vieram depois. E a segunda coisa interessante que ele falou, que é a questão de ele não tem medo de retornar ao Flamengo, né, cara? Ele falou assim, ó, eu não tenho medo nenhum de voltar para o Flamengo no aspecto esportivo, que não vai ser igual, não vai. A maior parte dos jogadores já não está lá. O Flamengo tem que voltar e fazer um time para se enquadrar nas ambições do clube. Ao longo dos anos foram perdendo as grandes referências do elenco do meu tempo, e para ter essa dimensão não se faz de um dia para o outro. Se faz com o tempo, com organização, boa estrutura, qualificar cada vez mais o plantel e depois avançar com o Felipe ou com outro treinador. Mas neste momento ainda não vai conseguir. O que ele quis dizer? E eu entendi que ele não tem medo de voltar para o Flamengo porque ele sabe do que ele fez aqui. Ele sabe que ele fez muita coisa. E ele sabe também que é muito difícil, cara, ou quase impossível ele repetir o feito que ele teve aqui. E ainda mais não tendo o nível de jogador que ele tinha em 2019. E aí, cara, eu fiquei pensando, por que ele não voltou nas vezes, já que ele falou que não tem medo de voltar, por que ele não voltou nas vezes que teve a oportunidade de ter voltado, que o Marcos Braz foi atrás dele lá, porque é exatamente isso que ele deixou escrito aqui, ele deixou falado. Tipo assim, para fazer de volta aquilo que tem que ter ambição, tem que ter um plantel do mesmo nível. E ele não via, de repente, mais este plantel no mesmo nível, para ele voltar, e aí que ele sabia que ele ia ser cobrado, ele sabe que ele vai ser cobrado, para ter a mesma coisa que aconteceu da primeira vez, e ele sabe que é quase impossível fazer isso, né? Mas, né, o que deu a entender, então, que se o Flamengo tiver aquele timaço de novo, né, tipo, com jogadores daquele mesmo nível, que ele considera mesmo nível, ele volta. Senão, ele não adianta nem atrás dele, que ele não vai voltar. É o que eu entendi aqui, tá? É o que eu entendi, apesar de ele falar que ele não tem medo. Ele não tem medo. Ele não tem medo, mas ele quer que tá com um plantel do mesmo nível. E aí, será que o Flamengo vai conseguir? E aí ele falou, né? Ó, um dia eu quero voltar, agora não sei, né? Não sei quando, neste momento estou muito bem aqui no Al Hilal, tenho um presidente que me adora, tenho uma torcida que não é igual ao do Flamengo, são menos, mas que também gosta de mim, e no futebol não se pode fazer projetos a longo prazo. É o dia a dia, assim que eu penso. Neste momento estou bem no Al Hilal, daqui a um mês posso nem estar aqui. Tudo muda rapidamente, não tenho um projeto de carreira a longo prazo para a minha vida. O importante neste momento é onde estou e estou bem seguro. Ou seja, né, neste momento ele não vai voltar para o Flamengo, e ainda falou, resta saber se a parte de lá ou a parte do Flamengo ainda quer ele, né? Né? Hoje os dirigentes já não são os mesmos, apesar do BAP ter sido o diretor dele e ele conhecer muito bem, né? Falamos muito na altura da eleição, mas os momentos de decisão são determinantes para que as coisas possam dar certo ou não. E é importante isso aí, né? Você lembra que o pessoal estava falando que ele poderia voltar com o BAP? Falamos, viu que ele falou aqui, ó, falamos muito na época da eleição. Isso até por causa do José Boto também, né? E a galera, isso é mentira, mentira. Eu acho que teve uma possibilidade, sim, né? Mas eu acho que por ele estar bem no Al Hilal, e aí o Felipe Luiz também, né? O surgimento do Felipe Luiz, eu acho que deu uma esfriada no negócio, né? Mas quem sabe um dia, né? Vamos que vamos. E para finalizar, a terceira coisa que ele falou aqui que eu achei muito interessante é que o Flamengo de 2019 não tem comparação com o Botafogo, né? O Botafogo não tem como se comparar com o Flamengo. E é bem verdade, né, cara? Nas palavras dele, isso nem tem conversa. Nem há comparação possível. Não é por eu ter sido o treinador do Flamengo. Comparar o Flamengo do meu tempo, onde ganhou tudo que havia para ganhar. O Botafogo não ganhou. Ganhou Libertadores e o Brasileirão. Começou, por assim dizer, o seu Jorge Jesus. No meu tempo, nós ganhamos tudo. Fomos campeões estaduais, Brasileirão, Libertadores, Supercopa, Recopa. Ganhamos tudo o que havia para ganhar. O Botafogo teve mérito, eu acompanhei muito. Também fiquei muito feliz pelo Arthur Jorge ter feito esse feito. Mas não há comparação possível entre a qualidade de jogo que uma equipe tinha e a qualidade que o Botafogo tinha. Não dá para comparar. E realmente não dá, né, cara? São duas coisas diferentes, né? O Flamengo do Jorge Jesus era um time muito foda. Cara, construía, envolvia,
Mano do céu, que loucura que era aquilo, cara. Não tinha como parar os caras, velho. Não tinha. E ainda os caras marcavam também, né? Aprenderam. Só que assim, a qualidade era tão alta do ataque do Flamengo como um todo, né? Que os outros clubes não queriam atacar o Flamengo. Não tinha como atacar, velho. Se fosse atacar o Flamengo, tomava de 10, 15. Essa que é a verdade. E mesmo assim, os caras tentavam segurar e tomava 3, 4, 5. Era foda. Não tinha chance. Então, o jogador do Flamengo não precisava nem marcar tanto o time adversário, porque, cara, a preocupação era sempre o contrário. O time adversário tinha que dar um jeito de segurar o Flamengo, né? Alguns times conseguiram, como o Grêmio uma vez conseguiu, né? Até ganhou bem, se eu não me engano, foi 4-0, né? Mas por quê? Ficou tudo atrasinho lá, tinha bom jogo defensor e conseguiu, num jogo, né? Também né? Conseguiu ganhar do Flamengo, né? Mas só, velho. O resto, mano, não tem como. Eu acho que nem foi com o Jorge Jesus nessa época de 4-0, foi com o Renato, se eu não me engano. Tô confundindo as bolas aqui. Mas é pra você ter um exemplo, como é que era o negócio. Então não tinha como, cara. E o Botafogo hoje é um time mais reativo, é um time que deixa jogar, deixava, né? Do ano passado. Hoje a gente não sabe como é que vai ser o Botafogo. O Botafogo já tá cheio, tudo diferente, vendeu um monte de gente, perdeu um monte de jogador, o técnico é diferente, então não dá pra saber, né? Mas o Botafogo de 24 era um bom time, sim, né? Tinha velocidade, tinha bons jogadores. Mas, cara, não dá pra comparar, né, cara? Botafogo ainda sofria sufoco, perdeu um monte de jogo, o Flamengo não perdia, né? Tá um negócio. Então não dá pra comparar mesmo, né? E outra, né? Botafogo no estadual, ano passado, não chegou nem nas semifinais, né? É uma vergonha, né? Cara, depois foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro, mas beleza, mas nas semifinais do Carioca tem que chegar, né? Pelo amor de Deus. Então não dá pra comparar, realmente. Não tem como, é a minha opinião, é a opinião do Jorge Jesus. E a sua opinião, qual que é? Coloca no comentário, vídeo longo, mas vale a pena. Valeu, até mais. Quebre toda a cidade, quebre toda a cidade.